Olá, olá! Com vocês, Alina. Hoje temos como convidado um jovem que tem uma voz muito forte. Ele, claro, não queria ir. Sua esposa o trouxe. Ele estava muito assustado porque pensava que certamente ficaria doente. E isso não é surpreendente, pois na internet existem muitos contos de terror sobre tais procedimentos, assustadores como a remoção de amígdalas. E é verdade, existem muitas maneiras de se livrar desse problema. Existem maneiras mais difíceis, mas também existem maneiras mais simples. Nós preferimos o método mais comum, mais simples e rápido, não cirúrgico, natural, a remoção mecânica da cera do ouvido. Será muito fácil remover isso com a ajuda de tais pedaços especiais. Aqui é uma ferramenta muito importante. Se você não conseguir cortar, deve haver longos, finos e muito bem afiados. É absolutamente necessário um pinça patológica especial que não escorregará, tem pontas especiais. Como de costume, deixarei os links para as ferramentas abaixo do vídeo. Esta é a minha marca favorita, e exatamente esses pedaços afiados são adequados para tal manipulação. Enfim, isso é realmente um must-have se você faz pedicure com inclinações profundas como nós. Em suma, nossa principal tarefa é cortar essa pele seca. Mas vamos começar entendendo o que é um calo e por que ele aparece no nosso caso específico, e na maioria dos outros, o calo aparece devido à constante fricção mecânica. Veja exatamente que pedaço foi removido, como um pequeno cogumelo. Você pode imaginar como um pedaço de pele assim pressiona. Bem, enquanto continuamos a remover o conteúdo desnecessário do calo, eu continuo. Então, um calo, ele se forma nos lugares onde há pressão constante. No nosso caso, o jovem homem honestamente admitiu que prefere modelos de sapatos mais estreitos. Bem, ele gosta disso, ele acha isso bonito. Acontece que há um problema assim, mas o problema existe apenas em uma perna, no nosso caso, na esquerda. Há uma razão para isso também. O fato é que todos nós temos pernas de apoio ou pernas de condução diferentes, como as chamamos. Em outras palavras, é a perna na qual preferimos nos apoiar e equilibrar quando estamos parados. Poucas pessoas ficam em pé nas duas pernas. Imagine, você parou e em qualquer caso vai transferir o peso para uma das pernas. Eu, por falar nisso, também vou me apoiar na perna esquerda, e ele fez o mesmo. Portanto, toda vez que ele para em seus sapatos, ele transfere o peso para a perna esquerda. E no lugar onde o sapato aperta mais porque é estreito, ocorre uma pressão, ou seja, um atrito. E, claro, em algum momento a pele começa a se proteger, ela começa a crescer e temos a formação de um calo. Às vezes, esses calos não são simples, como estamos acostumados a ver, sim, aqueles com bolhas com água, mas esses são calos duros, ou seja, essa base seca penetra profundamente e causa um efeito muito doloroso. Para aqueles que não tentaram, sugiro enfiar um palito de dente na unha e mexer um pouco enquanto caminha. Essas são aproximadamente as sensações que essas pessoas experimentam, ou seja, algo está cutucando você por dentro e causa desconforto constante, seja ao caminhar ou em qualquer movimento, é sempre desagradável. Por isso, durante o processo de limpeza, ou seja, ao cortar a pele, é necessário sondar dessa maneira, ou seja, pressionar e perguntar ao cliente se ainda há sensações desagradáveis ou não. Em seguida, é fundamental consultar um especialista para escolher o calçado ideal. É o que está acontecendo agora. Ou seja, explicamos ao cliente que ele não tem exatamente unhas, mas dedos em unhas, apenas em um monte. E ele finalmente entendeu o que precisa fazer e prometeu cuidar de seus sapatos. Bem, nossa tarefa agora será distribuir a carga. Afinal, o momento em que removemos completamente os tecidos secos desnecessários, a pele ficou desprotegida. E se ele simplesmente colocar suas botas ou chinelos agora, o que ele veio será, em primeiro lugar, doloroso, em segundo lugar, tudo irá inicialmente em círculos. Ou seja, isso não vai parar, porque precisamos lutar não apenas com o efeito, mas também eliminar a causa. No nosso caso, o efeito é o próprio calo, a causa é o calçado, por isso é necessário aliviar a pressão.
E não esqueçamos que, depois de cortarmos esses tecidos desnecessários, é absolutamente necessário alisar e polir tudo. Aqui, discos de lixa vêm em nosso auxílio, no meu caso, discos de lixa de 180 grãos. Também deixarei um link. Este é o menor disco que eles têm, e é exatamente o que usamos para essas manipulações precisas. Agora vamos continuar falando sobre o carregamentos. O descarregamento é muito fácil. Pegamos um tecido especial que se parece um pouco com um rolo de pintura, e ele tem uma base adesiva. Você precisará cortar um buraco do tamanho da nossa superfície ferida neste tecido. Assim, cortamos o buraco e então precisamos simplesmente fixá-lo com uma bandagem adesiva. E então, durante a caminhada e a interação com o calçado, não haverá pressão especificamente neste ponto e as fibras poderão crescer e se regenerar. Na verdade, tudo é muito simples e fácil. Você só precisa pensar um pouco. Mas se você tem medo de tratar essas áreas sozinho, eu realmente recomendo fazer um curso. Aprendemos pessoalmente com Pechincha. Deixarei o link. Bem, a Lena estava com você. Tchau, tchau.